modelinho de adesivo, eu vou usar a folha cartão. Folha cartão é essa folha que tem um desenho nela. Eu vou usar uma de escrita, eu coloco a folha cartão embaixo da pasta L. Vou usar esse pincel filete que eu já adaptei com a mistura de corante líquido Indeflex. Você pode usar o xadrez. Eu usei o Indeflex, que é o mais barato, né? Aí misturei com tinta PVA na cor preta também e coloquei uma gotinha só de água. E aí eu misturei porque assim fica uma mistura fluida. Você consegue fazer a escrita, consegue fazer contorno e os traços saem fino. E aí é só você desenhar só por cima. A minha cartela já está preparada com base fosca. Essas bases que você compra assim mesmo em farmácia, baratinha para poder fazer a unha. Esse próximo modelinho era para ser limões ou limão, mas eu não gostei muito do resultado. Eu usei a tinta amarelo, verde limão, amarelo limão, uma coisa assim. E aí eu fiz o círculozinho, né, as bolinhas, depois eu puxei a pontinha. Eu não sei se é limão siciliano que fala o nome. E esperei secar 40 minutos, depois eu vim com a segunda camada de tinta. Essa segunda camada de tinta é para poder tampar, né, as falhas, porque esse desenho, porque essa tinta, quando eu fiz o desenho, ficou com algumas falhas, porque essa tinta, ela é mais assim como se fosse tinta para tecido, sabe? A mesma textura. Então, eu vim com duas camadas para poder cobrir as falhas que ficou. E depois eu faço contorno com aquela misturinha que eu sempre uso, né? E sempre menciono aqui. Faço contorno. Para poder fazer as folhas, eu vou usar o verde musgo, que é tinta PVA. Para fazer o ponto de luz, eu vou usar a cor branca cintilante. Esse modelinho eu vou fazer uma faixa de vermelho, vermelho fogo, que é tinta PVA. Aí, a parte de baixo eu vou fazer no formato da ponta de uma unha. Depois que eu fiz, eu vou vir com um branco cintilante para poder fazer uma outra camada perto dessa vermelha. Aí você vai intercalando vermelho e branco, só que nessa eu vou fazer reto. Eu uso o branco para fazer o contorno do vermelho, depois eu faço reto. Depois eu venho com a outra camada do vermelho também e vou fazer reto. Eu não vou fazer mais no formato da unha, eu vou fazer uma tirinha e depois venho com outra camada de branco. Depois eu uso a tinta preta, vou usar tinta preta e o azul celeste. O azul celeste eu vou fazer como se fosse ondas e o preto eu vou fazer como se fosse a nadadeira. Acho que é a nadadeira do tubarão que fala. Esse próximo modelo era para ser com o coqueiro, só que eu não sei o que se transformou no final. Aí eu vou usar aquela misturinha lá líquida que eu sempre ensino para fazer contorno aqui, que é corante líquido misturado com tinta PVA e uma gotinha de água. E aí eu vou fazendo só agora a parte de cima do coqueiro, né? Esse é galho que fala. Aí eu vou usar esse pincel filete que eu adaptei. Só que ficou um pouquinho estranho. Era pra mim ter feito, sabe, mais fino. Só que tava de noite, eu com sono, eu acabei carregando o pincel de tinta e depois eu voltava pra fazer mais. Mas olhando assim, dá pra você ter mais ou menos noção de como vai fazer. É só você colocar menos tinta pra não fazer assim tão grosseiro, sabe? Essa parte preta. E pra fazer o sol, eu vou usar tinta pra tecido laranja. Vou fazer um círculo, depois eu venho com a tinta PVA amarelo ouro por cima do laranja, com o laranja ainda molhado. Depois é só você puxar só para fazer os raios de sol. Você faz uns tracinhos para ser o raio de sol. Nesse dia nenhum desenho que eu tava fazendo tava prestando, mas dá para você ver mais ou menos como que é. Esse modelinho eu vou usar a mistura de vermelho, fogo com branco que deu esse tom de rosa. Aí eu pego o cotonete e passo em toda a cartela, passo duas camadas, passo uma, espero secar, depois venho com outra. E para fazer essa parte verde da melancia, eu vou usar uma mistura de verde folha com amarelo ouro, que deu esse tom de verde. E aí eu vou usar o pincel filete para fazer essa parte. E para fazer a outra camadinha, eu vou usar o branco cintilante. Dá pra ver que a cartela tá um pouquinho rasgada, mas aquela parte não aparece na unha não, tá? Era só um excesso de base que tinha que eu tirei, mas na hora que você colocar na unha não vai mostrar. E para fazer as sementinhas, eu vou usar a misturinha de corante líquido com a tinta PVA. E aí você faz o círculo, depois você vai puxando as pontinhas para poder fazer a semente. Todo o desenho eu faço com o mesmo pincel. Tanto o desenho, quanto o contorno, quanto a escrita, eu faço tudo usando o pincel filete para não ter que ficar trocando de pincel toda hora. Esses foram os modelinhos de hoje.
Não saiu do jeito que eu queria, mas já serve já de inspiração, principalmente para quem tá, sabe, no início.